Alegria bruscamente interrompida. A ascensão meteórica dos Mamonas Assassinas. O Brasil sorria. Era a década de 90, e uma nova sonoridade tomava conta do país. A música estava em todos os lugares, trazendo uma energia vibrante e uma sensação de renovação. Os Mamonas Assassinas, com seu humor irreverente e letras contagiantes, conquistaram o público brasileiro. Suas performances eram eletrizantes, e cada show era uma explosão de alegria. Do dia para a noite, Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio tornaram-se ídolos. Jovens de todo o país se identificavam com sua irreverência e carisma. Multidões lotavam shows, rádios tocavam suas músicas sem parar. Era impossível escapar do fenômeno Mamonas Assassinas. O sucesso era estrondoso, a alegria contagiante. A banda parecia estar no auge de sua carreira, com um futuro brilhante pela frente. Parecia que nada podia deter a energia vibrante daqueles 5 jovens. Eles eram a personificação da felicidade e do sucesso. Mas o destino, por vezes, escreve capítulos cruéis. A vida, com sua imprevisibilidade, tinha outros planos. Uma tragédia estava prestes a mudar tudo. O céu, que antes era palco de sonhos, tornou-se cenário de pesadelo. No auge da fama, um acidente aéreo brutal interrompeu a trajetória dos Mamonas. O país inteiro ficou em choque com a notícia devastadora. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, deixando o país em estado de choque. A perda foi sentida em cada canto do Brasil. O que era motivo de alegria transformou-se em luto profundo. A nação chorava a perda de seus ídolos. A história dos Mamonas Assassinas é um conto de ascensão meteórica e queda repentina. Uma trajetória marcada por risos e lágrimas. Uma lembrança de que a vida pode ser efêmera e os sonhos, frágeis como asas de borboleta. Que a alegria e a tristeza podem caminhar lado a lado, em um piscar de olhos. Os últimos dias dos Mamonas, uma banda que trouxe alegria e irreverência ao Brasil. Os dias que antecederam o fatídico 2 de março de 1996 pareciam envoltos em uma névoa de apreensão e mistério. Relatos de amigos e familiares revelam um Dinho introspectivo, tomado por uma estranha melancolia, algo que não era comum em sua personalidade vibrante. Teria o vocalista pressentido o destino cruel que os aguardava? Ou seria apenas uma coincidência trágica? Um clima de apreensão pairava no ar. Sonhos perturbadores, premonições, sinais que pareciam indicar um futuro sombrio, sussurros de que algo não estava certo, uma sensação de que algo terrível estava por vir. A euforia da fama dava lugar a uma crescente sensação de desconforto e ansiedade. Em meio à turnê frenética, um cansaço incomum tomava conta da banda, um desgaste que ia além do físico. Noites mal dormidas, a pressão por trás dos palcos, a exaustão mental e emocional. Os sorrisos, antes espontâneos, pareciam ensaiados, uma máscara para esconder a preocupação. A alegria contagiante, marca registrada dos Mamonas, perdia espaço para uma sombra invisível, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Era como se o destino sussurrasse ao ouvido de cada um deles: aproveitem a luz, pois a escuridão se aproxima. Uma premonição que, infelizmente, se tornaria realidade. Brasília, capital do país. Palco da última apresentação dos Mamonas Assassinas. Milhares de fãs se aglomeravam no local, ansiosos pelo show. Era 2 de março de 1996. A atmosfera, eletrizante, vibrava com a energia da banda. No palco,
Dinho, Bento, Júlio, Samuel e Sérgio. Sorrisos largos, piadas contagiantes. A multidão cantava em uníssono. Parecia que nada podia dar errado. Mas, nos bastidores, um sentimento de apreensão, um aperto no peito, uma sensação estranha. Relatos posteriores revelariam que alguns integrantes da equipe técnica sentiram um frio na espinha, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. O show termina. A banda se despede da multidão. Ninguém poderia imaginar que aquele seria o último adeus. O voo da despedida, de volta para casa. O jatinho particular, um Learjet, aguardava a banda no aeroporto, pronto para decolar. Era hora de voltar para São Paulo, para casa. O cansaço era evidente em todos. Os rostos, antes vibrantes, agora refletiam exaustão e desgaste. Dinho, sempre brincalhão, parecia quieto, perdido em pensamentos profundos. Os outros integrantes, igualmente taciturnos, mal trocavam palavras entre si. O silêncio dentro da aeronave era denso, pesado e quase palpável. A decolagem transcorreu sem problemas, tranquila e suave. O avião, um ponto negro no céu estrelado, seguia em direção a Guarulhos, São Paulo. Dentro, a sombra da tragédia já se aproximava, invisível. Enquanto isso, em terra firme, fãs ainda extasiados comentavam o show incrível. Ninguém imaginava que a alegria daria lugar, em poucas horas, a uma dor profunda e indescritível. Névoa e trevas. A montanha esconde o destino. A noite avançava lentamente. Uma névoa densa e misteriosa se formava na Serra da Cantareira, próxima ao destino final do Learjet, que voava sem saber do perigo iminente. As luzes da cidade, ao longe, pareciam piscar em código Morse, um aviso silencioso do perigo que se aproximava. Era como se a cidade tentasse comunicar algo, um presságio sombrio. Dentro da aeronave, o clima era de apreensão crescente. A turbulência aumentava a cada minuto, sacudindo o jato como um brinquedo frágil nas mãos de uma criança. O que era para ser um rápido voo de volta para casa transformava-se em um pesadelo aterrorizante, uma jornada que ninguém poderia prever. De repente, um estrondo ensurdecedor. Gritos de pânico ecoaram pela cabine. O avião, em queda livre, rumava em direção à montanha, sem controle, sem esperança. A névoa, cúmplice da tragédia, escondia o destino cruel que aguardava os 5 jovens músicos que sonhavam com um futuro brilhante. Em questão de segundos, o sonho se transformava em tragédia, um pesadelo que ninguém poderia imaginar. O impacto, brutal e devastador, ecoou pela mata fechada, deixando um rastro de destruição. Um rastro de destroços e silêncio, um testemunho mudo da tragédia que se desenrolou naquela noite fatídica. Um silêncio ensurdecedor. O impacto que abateu uma nação. A notícia se espalhou como um vírus, contaminando cada canto do país. O Brasil, em choque, se recusava a acreditar. Os Mamonas Assassinas, símbolo de alegria e irreverência, haviam partido de forma brutal. Rádios tocavam suas músicas em tom fúnebre. Telejornais interrompiam a programação para noticiar a tragédia. Nas ruas, um silêncio ensurdecedor. A incredulidade se misturava à dor da perda. Fãs, em prantos, se aglomeravam em frente aos estúdios de TV em busca de informações. A comoção era geral. O Brasil chorava a perda de seus ídolos. O que era para ser um dia comum transformava-se em marco histórico. O dia em que o Brasil parou para chorar a partida dos Mamonas Assassinas.
Destroços e lamúrias. A busca por respostas. A Serra da Cantareira, antes um paraíso verdejante, agora era palco de um cenário de horror. Destroços do Learjet, espalhados pela mata fechada, contavam a história da tragédia. Equipes de resgate, incrédulas, se deparavam com a fúria do acidente. Não havia sobreviventes. Os corpos dos 5 jovens músicos, junto aos destroços, eram retirados com cuidado. A comoção era geral. Policiais, bombeiros, jornalistas, todos visivelmente abalados. O cheiro forte de combustível e a visão dos destroços ficariam gravados na memória dos presentes. As investigações se iniciavam em busca de respostas para a tragédia. O que teria causado o acidente? Falha mecânica? Erro humano? As perguntas, dolorosas, ecoavam sem resposta.